Oi, gente, tudo bom? Nossa conversinha de sábado, Pergunte Aqui. Olá, sejam todos bem-vindos. Esse aqui é o canal Estudamos a Bíblia. Eu sou o Carlos, que aqui na internet compartilho com você conhecimentos sobre o texto sagrado. E essa é aquela nossa série especial, ocasional, sem uma periodicidade assim definida, né? É à medida que dá, quando vai aparecendo pergunta, pergunte aqui, né? Vocês perguntam e eu me esforço para responder vocês. E essa série está virando uma coisa bem interessante, né? Está virando aí uma série de conversas com vocês e às vezes eu, em vez de responder, eu vou apresentando ideias sobre o assunto e vocês trazem mais ideias e viram aí conversas muito interessantes. Então, para começar, vamos pedir a bênção de Deus Pai. Senhor amado, nós te agradecemos pela tua bondade e pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado de a gente explorar o texto sagrado e aprender, crescer. Muito obrigado, Senhor. Hoje é tempo de Pergunte Aqui. Nos dá um tempo gostoso em torno do tema da Escritura Sagrada, me dá sabedoria para conversar com os meus irmãos sobre essas perguntas tão interessantes. O Senhor é bom, nós te agradecemos, te louvamos pelas oportunidades de congregarmos, de sermos igreja e também, de maneira à distância, trocarmos alguma ideia pela internet. Obrigado, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá, hoje eu vou ficar sem chapéu, está meio quente aqui, vamos bater aquele nosso papo. Pergunte aqui, né? Às vezes eu brinco, vai que eu até sei responder. E vocês têm perguntado coisas interessantes, isso tem sido a tônica aqui dessa série. E vamos lá, vamos ao que nós temos hoje, então. Me perguntam o seguinte, né? Tem um trecho lá que nós lemos no Evangelho de João, está no capítulo 3, verso 13, né? Jesus está falando e ele fala o seguinte: ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E a pessoa pergunta, mas e Elias? Elias não subiu ao céu também? Eu queria entender. Boa pergunta. A gente lê no texto sagrado, às vezes se depara com algumas expressões que, mesmo a gente ampliando um pouco mais a leitura, né, lendo ali o contexto, ainda fica difícil de entender quando a gente compara com outras coisas. Isso tem muito a ver também com o nosso modo de pensar dentro da nossa cultura. A questão é que o texto sagrado, ele tem, para o nosso idioma, ele tem traduções, e as traduções são maravilhosos esforços de pessoas, ou de indivíduos, ou de equipe de tradução, para trazer o material para a gente, mas tem sempre um filtro cultural entre nós e aqueles que escreveram e leram esse texto originalmente há milênios. Quando a gente pega esse texto de Jesus e olha, realmente parece ter uma contradição aqui com a história de Elias, né? Mas o que esse texto quer dizer aqui é o seguinte: Jesus está falando sobre a sua autoridade, né? Quando a gente olha, por exemplo, no 12, né? Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu falar sobre as celestiais? É uma discussão aqui sobre a autoridade de Jesus. Jesus está tendo uma conversa bem agradável com Nicodemos, e aí, conversa de judeu estudado, que é o caso aqui, né, Nicodemos e Jesus, ela viaja aqui de um jeito diferente que a gente está acostumado. Vai perguntas em cima de perguntas, um pergunta uma coisa, o outro responde com uma pergunta para estimular o pensamento. E aqui Jesus estava falando sobre a sua autoridade. E o que a gente tem que entender dessa frase é que ela está dizendo que Jesus veio do céu. E ele veio do céu, parece óbvio, né? Mas é o que ele está dizendo. É porque ele estava no céu. É isso que ele está dizendo com essa frase, né? Vou ler de novo aqui a frase e você pense nisso. Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Pense nessa frase como o seguinte: Jesus está na terra vindo do céu, então ele esteve lá. Então ele traz conhecimento de lá. Ele traz a visão de lá. Não é, como pode parecer na nossa cultura, que ele está excluindo, ele está dizendo assim, vou fazer aqui uma afirmação sobre quem que pode ter estado no céu. Porque não foi só Elias, né? Teve também Enoque. E aí teve mais ainda, né? Todos os santos que morreram na fé em Deus
até aquele momento daquela conversa. Então a pessoa que ressalta Elias, eu puxei também Enoque, mas vou puxar todo mundo agora. Esse povo estava tudo no céu. E aí como é que fica isso? É porque a ênfase da frase, nessa maneira de conversar deles, que é muito deles, não é estabelecer quem foi ao céu, mas estabelecer que se Jesus veio de lá, então é porque ele esteve lá. E aí ele está trazendo conteúdos de lá. É essa a ideia, né? Só que no nosso modo de falar parece algo um pouco diferente. Isso exige um pouquinho mais de prática de leitura do texto sagrado, acompanhado de bons comentários bíblicos. Tá? Tem questões que realmente é o costume de ler texto sagrado e bons comentários que vai fazer a gente bater o olho numa frase dessa e entender, olha, a ênfase aqui não é essa. No nosso idioma e na nossa cultura, tá? Porque não esqueça que tem outras pessoas que falam português em outras culturas. Eu, há pouco tempo, conversava com uma pessoa lá de Cabo Verde. Português, mas uma maneira de pensar e de se expressar em língua portuguesa diferente da minha. Então não se esqueça, nós temos esse modo de pensar e lemos com esse filtro cultural. Essa pergunta é muito boa porque ela revela isso, né? A questão do filtro cultural. Se a gente fala dentro do mesmo país, um país imenso como o Brasil, e, por exemplo, você coloca numa conversa alguém do interior do Rio Grande do Sul com alguém do interior do Pará, claro que tem palavras que eles não vão entender, porque são palavras bem típicas de cada região. Mas a questão começa a ficar curiosa quando eles entendem as palavras, mas entendem as frases com significados diferentes. Essa é a questão do filtro cultural. Então eu compreendo a dificuldade de quem me perguntou, olhando o texto assim, pensando na maneira como a gente se expressa e como a gente coloca as coisas, as questões lógicas, parece ser que Jesus está afirmando que ninguém mais esteve no céu a não ser ele, e que a prova que ele esteve lá é porque ele desceu do céu. Quando na verdade o texto está dizendo, naquela maneira de se expressar, que o fato de ele ter vindo do céu significa que lá ele esteve. E, portanto, ele traz as coisas celestiais ao conhecimento nosso. É isso. Então, a pergunta é boa para ressaltar que a gente muitas vezes pode estar olhando para o texto sagrado, fazendo uma interpretação, e a interpretação está errada, porque a gente tem a questão do filtro cultural. Então, é importante entender. Outros exemplos onde isso pega bastante, quando a gente estuda nos textos de Paulo, por exemplo, o texto de Paulo a Coríntios, né, quando ele fala do papel do homem e do papel da mulher. Se a gente não entende de filtro cultural, a gente vai achar que esse texto está sendo contraditório com outros textos de Paulo e outros textos da Bíblia, onde a gente vê mulheres ensinando, né, mulheres como Priscila ensinando. Nós temos Febe e temos Júnia. Então parece que tem uma contradição. Mas aí, se a gente assume, o texto sagrado não se contradiz, então tem um problema na interpretação. E o problema muitas vezes é o filtro cultural. Então é importante sim a gente perguntar, a gente procurar auxílio para entender, e daqui eu vou puxar uma questão. Então a questão está respondida e eu quero puxar um tema. A importância de pastores serem formados em teologia. Veja que eu não sou pastor, eu não sou teólogo, eu sou apenas um membro de igreja que há muitos anos se dedica a estudar o texto sagrado, e eu faço isso acompanhado de boa literatura. Quando pude, quando posso, faço cursos, e isso me traz um nível de conhecimento que eu já consigo ajudar vocês em muitas questões. Como que um pastor pode estar à frente de uma congregação, às vezes à frente de um grupo grande, à frente de literalmente milhares de pessoas, e essa pessoa nunca se deu ao trabalho de estudar teologia? Vou sempre fazer a ressalva. Eu tenho um conhecido no campo missionário, se tornou cristão lá no campo missionário na África, em um dos países mais pobres do mundo, e lá ele foi preparado para a missão. Mesmo lá, ele teve que estudar.
Ah, não foi um curso, uma graduação em teologia? Não foi. Mas ele teve que passar meses e meses num regime de internato, numa escola preparatória, para poder ser missionário. E aí nós temos pastores no ambiente urbano, temos às vezes pessoas com formação superior. Há poucos dias um amigo comentava comigo que o pastor dele é médico, mas não é teólogo. O fato de ele ser médico não credencia ele para ser pastor. Então uma pessoa que tem acesso à cultura, à informação, à grana para pagar um curso de teologia, mas não se importa com isso. E aí, gente, saem interpretações bem maluquinhas, bem estapafúrdias e bem perigosas. Para você entender o básico, é fácil. Salvação, por exemplo, é fácil. Para você se aprofundar na Bíblia, exige estudo. Eu gosto de pensar na Bíblia como um bolo. Eu sou uma pessoa, um apreciador da mesa farta, então eu penso muito em metáforas de comida. Eu penso a Bíblia como um bolo. Um bolo que tem muitas camadas, muitas e muitas camadas. E a gente, quando faz uma leitura, a gente simplesmente é alfabetizado, tem algum nível de conhecimento, a gente pega lá aquela camada superior. E a gente já saboreia e se delicia. E ali a gente já está se alimentando. É onde a gente aprende, por exemplo, sobre a salvação. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Creia, seja batizado, né? Coisas fundamentais, ser o Senhor. Mas a gente tem que ir se aprofundando em outras camadas. E à medida que a gente vai descendo, as camadas são diferentes. E os sabores são diferentes. Só que para aprofundar-se nessas camadas, a gente tem que estudar. E aí eu estimulo meus irmãos que já estão no pastorado, sem terem feito um curso de teologia, que vão atrás disso. Deus não tem nenhum compromisso com a preguiça humana. Se a pessoa pode fazer uma formação e opta por não fazer, ela está sendo negligente com a obra do Senhor. Não seja, né? Então esse foi o primeiro assunto que eu aproveitei para puxar o assunto do estudo do pastorado. Vamos então o que temos mais adiante. Que uma irmã, ela me traz uma pergunta, diz que uma vez leu que os tímidos não herdarão o reino dos céus, e aí ela fica preocupada, né? Porque ela é uma pessoa de timidez notória, até chamada de antissocial, né? E aqui a gente tem que cuidar com tradução. Ela leu tímida a tradução dela. Na minha eu li covarde. A questão, meus amigos, é que palavras mudam de significado ao longo dos tempos e em locais diferentes. Eu vou lhe dar um exemplo, e não é grotesco, tá? Eu conversando com amigos do Nordeste, o termo rapariga era prostituta. Conversando na mesma época com amigos do litoral sul do Brasil, o termo rapariga era moça. E ainda me disseram, óbvio que rapaz é o moço, rapariga é o feminino. Veja que na mesma época a mesma palavra tem significados absurdamente diferentes. E ao longo do tempo, palavras mudam de significado. Então, por isso é sempre importante você adotar uma tradução contemporânea, uma tradução atual, que traduz para o português de hoje. Se você adotar, por exemplo, uma tradução Almeida 1829, que não está no mercado, você tem que conseguir aí um PDF dela, ela tem palavras que parecem ser espanhol, porque esse era o português da época. O português e o espanhol vêm do latim, então tem muita coisa em comum ali. Se você pega uma tradução que está no comércio hoje, mas é mais antiga, Almeida Corrigida Fiel, você talvez não entenda muitas palavras e precise de um dicionário. O problema começa quando você entende palavras, só que você entende com o significado de hoje. E a palavra, quando foi escrita lá na tradução, tinha outro significado. Então, esse timidez aqui a que a irmã se refere é a covardia. Os covardes não herdarão o reino dos céus. Não tem nada a ver com a expressão social de timidez, uma pessoa que gosta da própria companhia, que prefere ficar sozinho, que não interage muito bem em público. Não é isso, tá? É a covardia. Então, fique tranquilo. Você que é tímido, você que é tímida, não é sobre isso que o texto está falando, tá? Agora, se você é covarde, não fique tranquilo, tá? Crie vergonha na cara e mude de vida. E a pessoa fala aqui,
ela pergunta por que ela sempre fala que ela fala de Bíblia, as pessoas dizem que é fanatismo. Ela discorre um pouco sobre isso e ela arremata dizendo que ela ouve isso de pessoas que não leem a Bíblia. Bom, aí é uma questão simples e que pode ser desdobrada em muita coisa. Jesus falou que havia uma incompatibilidade entre a fé no Deus verdadeiro e o sistema mundano. Então, sempre que alguém tiver alguma forma de expressão da fé no Deus verdadeiro, quem não tem essa forma de expressão vai achar estranho. E algumas pessoas vão chegar ao ponto de criticar. Quem lê a Bíblia, quem estuda a Bíblia, sim é criticado por outras pessoas. Eu já ouvi gente dizendo que eu, por ter esse estilo de vida, de estudar a Bíblia, de ensinar a Bíblia, de ter a minha referência na Bíblia, eu estou perdido. Já me disseram isso. Que eu sou alguém perdido. Curioso, né? Curioso que quem está completamente perdido em todos os sentidos, né? Pessoa que não tem a salvação, que está no pecado, chafurdando na lama do pecado, pessoa completamente dominada pelas próprias paixões, vai dizer para um cristão que o cristão está perdido porque segue a Bíblia. Isso é assim desde sempre. Desde que existe a fé e existem os que estão fora da fé, acontece isso. Tem que imaginar, por exemplo, a difícil relação social de Noé com o povo do tempo dele. Um homem devoto a Deus no meio de uma geração corrupta e perversa. Tente imaginar a dificuldade, por exemplo, do rei Davi, que enquanto ele dançava ali com uma alegria que ele não conseguia conter, porque a arca que representava a presença de Deus estava entrando em Jerusalém, a mulher dele olhava da sacada e desprezava ele no seu coração. Depois chamou a atenção dele: ei, você parecia um qualquer, dançando lá no meio dos empregados, das servas. Tente pensar, então, nessa realidade de tantas e tantas pessoas que viveram a fé cristã no começo das eras, para escândalo dos seus pares. Imagine uma pessoa lá da aristocracia romana, onde eles viviam de maneira muito comum, entre orgias, bebedeiras, idolatria, e de repente um deles, uma família inteira, para com isso e começa a viver na santidade do casamento e não se envolvem mais com essa vida, não participam mais dos ritos idólatras, começam a se corrigir, começam a tratar os seus escravos com humanidade, começam a promover a libertação dos seus escravos. Imagine o escândalo que é isso. Então, se você lê a Bíblia, sim, você incomoda. E se você comenta sobre a Bíblia, as pessoas se incomodam com isso. E é isso que o sistema mundano faz. Se uma pessoa comenta baseada em algum autor, né? Eu lembro que eu tinha um professor que adorava citar Maquiavel. Eu li O Príncipe de Maquiavel algumas vezes, acho um livro interessantíssimo, mas vocês nunca me viram citando esse livro aqui. Aqui o assunto é Bíblia, né? Eu lembro de um pastor que eu parei de ouvir, porque ficou chato, né? Ele é um homem culto, erudito, e aí fazia questão de, nos seus sermões dominicais, eu ouvi pela internet, né? Ouvia durante a semana, ele começou a citar de maneira enfadonha filósofos. E aí ele lia muita filosofia, então citava esse, citava aquele, inclusive citava filósofos que eu tinha lido e que sabia que eram completamente anticristãos, pervertidos, gente da pior estirpe. E aí tudo bem. Para muita gente tudo bem se você fizer essas citações, né? Então, se eu estiver numa roda de pessoas que me conhecem pouco e eu começar, então, a citar diversos autores contemporâneos, filósofos de internet, talvez as pessoas, que conversa interessante que esse cara tem, né? Mas aí, se eu começar a citar Jesus Cristo, Paulo, apóstolo, as cartas de João, lá vem um fanático, né? E a diferença é que o fanático, e eu lido com isso, né? Eu estou no meio religioso, então eu lido com o fanatismo religioso também. O fanático é outra coisa. O fanático é uma pessoa que ela tem um conjunto de frases prontas e essa pessoa se apega a isso e não tem diálogo. Ela, inclusive, não tem diálogo com os da fé. O fanático é uma pessoa que
se eu penso um pouco diferente dele, heresia, está condenado ao fogo do inferno, vai queimar, o verme nunca morre, e por aí vai. Essa pessoa não consegue dialogar, nem com o que está no seu lado no banco da igreja, se a pessoa não pensar estritamente como ela. Isso é o fanatismo, né? O fanatismo não é o fervor religioso. O fanatismo não tem a ver com isso, né? E o fervor religioso não tem a ver com ignorância. Se você quiser um exemplo, vou lhe citar um autor, se você quiser ler um autor cristão ou quiser pesquisar sobre ele, pesquise sobre C.S. Lewis. Lewis, né? L-E-W-I-S. Ele foi o autor daquele livro muito famoso nos dias de hoje, quer dizer, famoso há muito tempo, mas tomou relevância por causa do cinema, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. E ele é um teólogo fantástico. Já li obras dele maravilhosas. Um homem de uma teologia profunda e de uma erudição absurda e que para muitos não passava de um fanático. Pouca gente sabe hoje que esse homem prestou um serviço maravilhoso para o povo da Inglaterra durante a guerra. Ele ia para a rádio conversar sobre temas da fé e as pessoas no país ouviam, e aquilo era um alívio em meio a bombardeios. Mas de você estar morando num lugar e caem bombas e destroem uma parte do seu bairro, destrói a casa do seu amigo, bombas matam os seus amigos. E aí, no momento de paz, você pode ligar o rádio e não é só notícia de guerra, tem alguém falando de coisas da fé, da perspectiva de quem está na mesma fria que você. Esse foi C.S. Lewis. Então, estou aqui divagando um pouco mais, temos esse espaço para isso. Hoje a conversa vai ser longa, tá? Porque eu quero ajudar você que tem sido atacado como fanático, simplesmente porque você quer incluir na sua fala os temas da palavra de Deus. Infelizmente, essa é a realidade. O sistema perverso que está aí montado, ele tenta calar as nossas vozes. Cabe a nós não desistirmos da nossa fé. Vamos prosseguir então? Espero ter ajudado aqui com esse bate-papo. Vamos ver se nessa mesma pergunta tem mais alguma coisa. A pessoa pergunta o que é considerado fanatismo na Bíblia. A Bíblia não tem essa palavra, tá? A Bíblia não fala em fanatismo. A gente vai encontrar isso, na verdade, em literatura mais recente, e é isso que eu falei para você agora, né? Uma irmã me pediu aqui falar um pouco sobre o Yom Kippur e se os cristãos devem celebrar este dia. Yom Kippur é um termo hebraico para aquele dia do perdão, é um dia que está lá na lei do Antigo Testamento e que separa tudo, tem um sacrifício especial, e os judeus passaram a fazer jejum nesse dia, apesar de que isso não está no mandamento, né? É conhecido como o Dia do Perdão, até hoje se celebra. E aí vem a pergunta muito honesta, né? Um evento tão importante, lá naquele país chamado Israel, o país para nesse dia, e judeus do mundo todo param nesse dia, é um dia muito especial. E nós devemos celebrar? Nós não devemos celebrar esse dia. Não, eu vou te explicar por quê, né? Porque o Yom Kippur está dentro de um contexto religioso que é da expectativa da vinda a este mundo do Messias prometido por Deus. O Yom Kippur faz parte desse processo. Por que se tinha um dia para fazer isso? Porque não se tinha ainda a revelação do Filho de Deus. Não se tinha ainda o derramar do Espírito Santo, não se tinha a igreja ainda. O povo de Deus ainda não era a igreja. E tudo isso eram preparações para essa chegada, o ritual do sacrifício que acontecia. Hoje não acontece mais porque não tem mais templo, né? Quando voltar a ter templo, voltará a ter esse sacrifício também nesse dia. Mas qual o sentido de um cristão fazer um evento que uma das grandes marcas desse evento é esperar que seja revelado o Messias, que foi revelado há 2000 anos atrás e nós já o celebramos como ressurreto. Nós estamos, na verdade, aguardando a volta dele em pleno reino e poder para fazer novas todas as coisas, como ele prometeu. Então, por isso que a gente não celebra o Yom Kippur. Porque nós temos todos os dias como dia de perdão, todos os dias nós podemos nos achegar a Deus, porque o caminho foi aberto, lembra? Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, com vários significados, né? Nós lemos já no Novo Testamento que esse véu era o próprio corpo de Cristo, né? Que foi rasgado e que deu acesso ao lugar mais santo, ou seja, nós temos acesso direto ao Pai.
não precisamos do sumo sacerdote que faça a mediação. Nós temos o sumo sacerdote que é Cristo. E nós somos sacerdotes. Nós somos sacerdócio real, nação santa. Diferente do povo de Israel lá naquela época, né? Que tinham a casa dos sacerdotes. Né? Os sacerdotes tinham então aquela separação. Nós todos somos separados para isso, todos os cristãos. Então veja que não faz sentido nós buscarmos essa data comemorativa se o que essa data representa para nós já é passado, nós já estamos num novo momento da realidade. Aliás, toda a humanidade está, é que alguns não entenderam isso ainda, né? Por isso que a gente não celebra o Yom Kippur. Vamos lá, outro tema que o irmão me chama a atenção. Primeiro, eu quero dizer a esse irmão, ele fala assim, não me leve a mal. Não, eu não levo a mal. A sua dúvida foi honesta e sincera e eu respondi no comentário o que eu vou dizer para você agora, antes de apresentar a dúvida do irmão, que eu e um irmão querido há muitos anos, nós nos debruçamos sobre essa questão e nós conversamos muito durante uma manhã. Não lembro bem, tem coisa que marca a gente, né? Isso faz mais de 15 anos, eu lembro daquele irmão, do lugar que a gente estava, na nossa conversa sobre isso, porque foi marcante. Deixa eu tomar uma água e eu já lhe falo qual é a dúvida. É uma dúvida sobre o louvor a Deus. Nós devemos louvar a Deus, mas do ponto de vista de Deus, faz sentido? Deus não precisa disso, Deus não é modificado pelo nosso louvor. Por que então há determinações na Bíblia de louvar a Deus? Por isso que o irmão falou, não me entenda mal, não estou avacalhando, claro. Por que devemos glorificar a Deus? Tem ensinamentos que são bastante comuns sobre isso, né? E aí o irmão fala, cara, nós precisamos dele, da compaixão e graça, e seria ingratidão não agradecer, né? Já a contrapartida não faz diferença para ele, né? Ele é imutável, então o que a gente faz não faz diferença. Ele falou assim, o irmão, desculpe se a pergunta soa grosseira. Não sou grosseira. Eu acho que é quando a gente abre o coração para investigar as nossas dúvidas mais profundas, é que a gente dá espaço para a ação da fé nas nossas vidas. Porque como é que eu vou falar que eu tenho fé e eu tenho uma solidez se eu nunca admito olhar para as minhas fragilidades, para as minhas dúvidas? Eu acho que é isso, é a gente fazendo pergunta, é a gente sendo honesto com a gente mesmo, a gente chegando diante de Deus falando assim, Senhor, e aí? Como aquele pai, né? Eu creio, me ajuda na minha incredulidade. Contradição total, é a nossa cara. E Jesus não repreendeu aquele pai porque foi um homem de contradição. Jesus estendeu a mão de misericórdia e ajudou aquele homem e seu filho endemoniado, né? E esse irmão fala assim, eu não entendo, né? O que honrar, glorificar o Senhor e o sentido disso, né? E esse irmão está lá na playlist de Lucas, ele comentou isso. Fantástico. Muita coisa boa para a gente dialogar aqui, muita coisa boa para a gente se perguntar, né? E eu vou pegar um gancho aqui antes de responder, ou antes de conversar sobre essa pergunta, não sei se eu vou conseguir responder, eu já quero pegar um gancho com outro tema que me faz pensar, que é o da provação. Como assim Deus me dá um aperto para saber o que sai dali? É o que muita gente acha, né? Deus está me provando para saber se eu... A resposta para as duas questões ela é muito parecida, né? Quando Deus me prova, Ele já sabe o resultado. Eu é que preciso ser transformado pela aprovação. Eu é que preciso saber quem eu sou, quem eu posso ser em Cristo, e a aprovação que vai me transformar nisso aí, né? E essa questão do louvor, o irmão acertou muito ali quando falou, acertou muito. Nós devemos glorificar a Ele. Não é Deus que precisa da minha adoração, de fato. Ele não é transformado pela minha adoração e a minha adoração não vai modificá-lo. Quem precisa agradecer a Ele sou eu. Porque nós somos seres muito falhos e nós somos seres bem complicadinhos. Também somos seres de hábitos. Se a gente não se agarra a essas ordenanças, esses ensinos, né? Se a gente não pega lá os salmos e vê toda aquela expressão de louvor, a gente cai numa transformação. Aí somos nós que somos transformados. A gente anda para trás.
Então, o ensino, e até eu diria o mandamento de louvar a Deus, realmente não é para Deus. Não é porque Deus precisa. Não é porque tem alguma coisa que eu possa oferecer que ele precise disso. Algumas culturas pagãs têm até coisas de oferecer comida, né, para os seus deuses. E Deus criou a comida e todas as coisas, ele não precisa disso. Aí eu vou louvá-lo com as minhas canções. Ele tem canções muito melhores do que essas, criadas lá nas regiões celestiais e cantadas por anjos que são seres perfeitos. Aí eu posso declamar uma poesia maravilhosa, né? Todas as palavras foram criadas por ele. O próprio sentimento da poesia é uma criação dele. Deixa eu devagar um pouquinho aqui, que às vezes eu gosto de viajar. Você já imaginou? Não dá para imaginar, né? A Bíblia fala que a gente não consegue imaginar as coisas que ele tem preparado para a gente. Mas que poesias belíssimas que devem existir nas regiões celestiais. E quando nós estivermos lá, como a gente vai ser capaz de declamar coisas maravilhosas para o nosso Deus. Mas voltando aqui para a pergunta excelente, a questão é com a gente mesmo, sabe? Se a gente não se firma nesse costume do louvor, nesse costume de elogiar a Deus, de falar dessas coisas, a gente começa a andar para trás. A gente começa a esquecer. Sabe que eu não sei se eu comentei aqui no canal isso já, mas se não comentei, lá vai, né? Eu tenho uma oração que vez ou outra eu faço. Eu peço para Deus nunca deixar eu me esquecer de onde é que eu vim, de onde é que Ele me tirou. E quando eu penso nisso, né, na situação que eu estava, no pecado, a gente não pensa que minha vida tinha qualquer desgraça, tá? Quando eu voltei para os caminhos do Senhor, em termos da sociedade que está ao nosso redor, estava muito bem, tá? Eu tinha um emprego, eu tinha saúde, jovem. Eu estou falando de pecado mesmo, sabe? Da vida não fazer sentido, de eu, quando eu parava sozinho, às vezes acordava nas madrugadas, e eu fazia isso que esse irmão está fazendo, sabe? As perguntas que são difíceis de responder. Eu olhava ao redor e eu dizia para mim mesmo, a vida não faz sentido. E eu quero ser muito transparente com vocês. Eu até hoje acho que aquela vida não fazia sentido. E eu tenho certeza que se não for para servir a Cristo, a vida não faz o menor sentido, é só ilusão. Sabe o que eu fazia? Eu olhava tudo de bom na vida e eu ia tentando descascar como se fossem camadas para ver o que tinha dentro e não tinha nada. E hoje eu entendo que não tinha nada mesmo. É só o servir a Cristo que faz sentido e dá sentido para toda a minha existência e para a existência humana. Né? E eu sei que muita gente não olha no profundo do seu ser porque é muito doído olhar. E quando a gente vai caminhar nas profundezas da nossa alma com honestidade, e glória a Deus se você tem um amigo com quem você pode conversar sobre isso, quando a gente vai fazer isso, é uma caminhada escura. Mas eu lembro a você que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então eu posso caminhar por esse vale de sombras que é o interior do meu coração e fazer as perguntas que as pessoas não querem ouvir. Como o irmão fez essa pergunta. Irmão, você não foi grosseiro. A sua pergunta é muito pertinente porque você está navegando por águas que poucos ousam navegar. É fazer as perguntas difíceis. E eu não tenho uma resposta exata, como é muito comum aqui, mas o que eu percebo, lendo o texto sagrado e lendo a vida humana, é que se nós não temos essa prática de olhar para Ele e reconhecer o que Ele é e o que Ele faz por nós, nós vamos caminhar na outra direção. Nós vamos esfriar, nós vamos virar coisa morna, nós vamos nos afastando até chegar ao ponto de gente que eu vi, gente que um dia foi convertido e que hoje até está no pastorado. Estou falando de alguém que eu tenho em mente nesse momento e que diz coisas tão tristes. Olha para a Bíblia como simplesmente uma peça literária de ficção, né? E diz abertamente, não, isso aqui não é a palavra de Deus, tal, super intelectualizada essa pessoa, e pobre, miserável, cego e nu, né?
Então, se a gente não anda no louvor, na adoração, se a gente não bota isso no coração, a gente anda na direção oposta. E quando eu falo louvor e adoração, gente, não é o bom costume de cantar músicas, tá? Isso é legal. Eu já fui músico de igreja, eu já fui diretor musical de um grupo de uma igreja, já fui técnico de som. Hoje eu não estou envolvido com música na igreja, hoje eu nem pego um violão para tocar, não tenho mais nem os causos dos dedos, ainda que eu goste muito de música, vez ou outra brinque com algum instrumento musical, mas não é mais a minha pegada. E eu, muitas vezes, quando eu estou com a minha congregação e vem um hino sendo cantado, às vezes eu não canto. Às vezes eu fico lá ouvindo aquela música e meditando nas palavras. Outro dia eu lembro que tinha um irmão lá tocando um órgão, né? E eu ouvindo aquele órgão sendo tocado e pensando, era um órgão eletrônico, mas eu pensando nos irmãos lá da época da Reforma Protestante, nas igrejas, tendo um reavivar da fé, um entender da Escritura Sagrada. Eu às vezes viajo muito nisso, né? Então, o louvor não é só o que a gente canta. A palavra louvar quer dizer elogiar, né? Falar bem de Deus. Então, às vezes, isso é muito mais a conversa do dia a dia. Eu tenho um grande amigo que a gente escreve muito um para o outro. Deus é bom. É quase diário. Nas nossas conversas, isso vai e volta. Deus é bom, Deus é bom. Nós estamos louvando a Deus. Isso não muda realmente nada para Deus. Mas tem mudado tanto em mim e no meu amigo, esses anos que a gente diz isso um para o outro. E a gente diz isso, às vezes, em meio à dor. Às vezes, no dia de um funeral. Porque dizer que tudo está bem e louvar quando tudo parece bem, molezinha, né? Molezinha ser cristão domingo à noite, numa comunidade legal, com som legal, com luz legal, com tudo legal. Mas, naquele dia que você está no lado do seu irmão, que perdeu alguém que ele ama, respirar fundo e olhar para tudo aquilo e ainda ter coragem para dizer Deus é bom, transforma a gente. Transforma a gente. Então, ao meu irmão que tem essa pergunta, veja que eu não tenho assim aquela resposta, né? Mas o que eu tento lhe dizer é que eu percebo na Bíblia e na vida que se a gente não caminha nessa direção de falar dessas coisas de Deus, a gente é transformado para pior. Se a gente caminha na direção de louvar a Deus e a gente pratica isso, nós somos transformados para melhor. Então eu vejo o louvor como um presente que Deus nos dá para a gente poder se aprimorar. Porque Ele realmente não precisa da minha adoração. Minha adoração é absolutamente incapaz de gerar qualquer efeito. Mas Ele assim, Ele é bom, Ele recebe, né? Doido isso, né? A minha adoração, ela é incompetente, que nem eu sou. Mas Deus ainda assim a recebe. Fantástico. Então eu aqui, divagando um pouco, né? Mas, meu irmão, espero ter ajudado. Não sei se ajudei. Agora o irmão aqui, fazendo uma leitura de Efésios 5, né? A gente estudou Efésios há pouco tempo, e ele cita aqui, né, o verso 3, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Ele observa algo interessante. Se a impureza fosse imoralidade sexual, possivelmente não estaria ali entre imoralidade e a cobiça, né? Deve ser uma coisa diferente. Faz sentido. Ainda que às vezes os autores sagrados repitam expressões ou falem expressões diferentes que repetem a mesma ideia. Especialmente o judeu faz isso. Paulo era judeu. Mas eu concordo com o irmão, porque aqui tem 3 expressões. E normalmente os judeus usam a repetição de ideia em pares. Então parece realmente ser algo diferente. E o irmão, ele apresenta algumas possibilidades de cenário e de erros de interpretação, que pode ser, né? Ele fala de alguns pontos aqui,
E fala, precisamos entender melhor, e fica a dica para o Pergunte Aqui 42, que é este de hoje, né? O que eu digo a qualquer um, né, que realmente essa questão da impureza pode ser um bocado de coisa diferente que está ali. O irmão fala em possibilidades dos dias de hoje muito fortes, né, que são impurezas de interpretação. Aí ele cita aí a cobrança de dízimo da igreja, ele cita a predestinação, né, são impurezas hermenêuticas, são formas de interpretar que não são puras. Pode ser, a gente pode encaixar aqui também. Eu acho que o importante dessa pergunta é que ela revela um exercício de tentar entender o texto. Eu realmente não tenho uma resposta para isso, dizer é isso, é aquilo, né? Impureza é aquele atributo de algo que é misturado. Então você tem lá, por exemplo, um metal precioso, e aí esse metal foi misturado com outro não precioso para dar volume, e aí já vira impuro. Você tem alimentos, né? Então, a pessoa tem mel, e aí tem gente que falsifica botando açúcar, já não é puro. Então a ideia de impureza é algo que se introduz para alterar, mas parecer que não está alterando. Então eu acho interessante a ideia de impureza até hermenêutica, mas não sei se é. O que eu gostei aqui foi de ver um irmão que se debruçou junto com outro irmão dele, né, outro irmão nosso, irmão em Cristo, e foram ali estudar e ver possibilidades. Eu acho que essa pergunta, até eu trouxe ela para cá muito mais para estimular você a fazer o que meus irmãos aqui fizeram, de esmiuçar o texto mesmo e buscar ver até onde a gente vai e o quanto que a gente pode entender. É isso. Uma resposta não tenho, novamente. Finanças, grana, coisas materiais. A pergunta aqui, ela navega entre aquelas grandes diferenças. Tem um grupo que só fala de grana, mas tem um grupão também que fala, não, né, pobreza, tem gente até que acha que pobreza é uma virtude. Gente, pobreza é uma desgraça, tá? O Estado, o pobre é um ser humano, digno. A pobreza, ela é uma desgraça, porque ela tira da pessoa a capacidade de fazer um monte de coisa. Então, a pobreza não é virtude nenhuma, tá? Mas tem essa pregação de ver que tudo nega-se os dons materiais, os bens materiais. E aí? Vamos falar, tem uma linha tênue aqui entre ter a bênção e ser grato a Deus e não ter o coração nas coisas materiais, né? E aí, como é que faz isso? O irmão fala que sabe que eu já falei sobre isso, mas queria que eu comentasse um pouco mais. O texto dele aqui é um pouquinho mais longo, já li com atenção algumas vezes para poder falar com você, e o que me parece aqui, é que lendo o texto sagrado, realmente, né, tem uma linha tênue aqui entre a gente aproveitar as bênçãos de Deus e estar com o coração nas coisas materiais. E é bem difícil. A gente não pode ignorar que a Bíblia fala abertamente que os ricos estão em perigo. Isso, você percebeu que isso é ignorado hoje? Que não se fala isso? Que o rico está em perigo de cair da salvação? O Senhor Jesus falou, olha, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha. Mas para Deus nada é impossível, então o rico pode entrar no reino dos céus, mas é difícil, hein? E Jesus não fala que um classe média, que é um conceito que nem existia, né? Mas alguém não rico, um pobre ou um miserável, seja muito difícil entrar no reino dos céus. É difícil para o rico. E a Bíblia fala que muita gente já pereceu e caiu por buscar ser rico. Então ser rico é um perigo para a fé. E olha, eu lhe digo que não é muita gente que aguenta, hein? Ser rico. A Bíblia diz isso. É um perigo. É difícil um rico entrar no reino dos céus. Então, de fato, tem uma linha aí bem tênue e a gente tem que cuidar com isso. Querer melhorar de vida, melhorar, na verdade, querer melhorar é importante, é bom, é bíblico. Agora, é muito difícil mesmo um ser humano, enriquecer e não ter o coração na riqueza. É difícil. O que eu posso lhe dizer? Tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Primeiro,
Não bote o seu foco em ser rico. Eu sei que hoje é moda na internet. Essa plataforma aqui mesmo que eu estou falando está cheia disso, de canais e vídeos. Como ser rico, riqueza, tal. Cuidado, porque a Bíblia fala que muita gente se perdeu por causa disso. Tá? Eu vejo na Bíblia que ser rico é uma consequência que pode acontecer para alguns pouquíssimos indivíduos e que o importante, é claro, é o servir a Deus, andar no bom caminho, mas no campo das coisas materiais, o importante é a gente procurar ter uma vida digna, decente e ter conforto. Não tentar virar rico. Isso é perigosíssimo, é um caminho para a pessoa cair. Outro dia eu vi um pastor, foi uma resposta assim, ele tem um canal também, ele responde coisas, e deu uma resposta, olha, eu voltei naquele vídeo tantas vezes, que resposta bonita e que mexeu comigo, né? Ele falou que a gente não pode esquecer que nós estamos em missão. O tempo todo. Nossa vida é uma missão, né? Então, cuidado com a coleção de relógios de luxo na sua gaveta, será que ela expressa uma vida de alguém que está em missão? Cuidado com a coleção de carros de luxo na sua garagem. Será que ela expressa a vida de quem está em missão? Qual o limite? Em que ponto vira um desperdício dentro do reino? Eu não sei. Eu não tenho coleção de relógios de luxo nem de carro super esportivo. Ainda que eu goste das duas coisas. Mas eu não tenho isso não. Então não sei onde é que está o limite disso, mas eu sei que é um perigo. Eu sei que é um perigo muito difícil um rico entrar no reino dos céus, disse o Senhor Jesus. Hoje se está ignorando isso completamente, até igrejas ignoram isso, né? Falando muito sobre riqueza e outras coisas que não são igrejas, são grupos, são canais de internet, gente que é bispo sem igreja, é bispo de internet, é pastor de internet, não tem igreja, pastoreia um canal. Que isso? Não sei. Mas não é igreja, né? Não é o que o Senhor ensinou. Mas está aí esse pessoal ensinando, né? Que deseja riqueza. Não deseja, não. Deseja conforto, deseja bem-estar, mas não deseja ser rico porque isso é um caminho de perdição. Cuidado. Olha como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Isso é literal, tá, gente? É uma hipérbole. Esquece essa conversa de que tem um portão em Jerusalém chamado Buraco da Agulha. Esse portão foi construído na Idade Média para homenagear a parábola. Ele não é da época de Jesus. Ele está fazendo uma hipérbole, um exagero para mostrar como que é difícil. Mas ele falou, para Deus nada é impossível. Então tem rico no reino dos céus? Tem. José de Arimateia, Nicodemos e tantos outros, né? E Davi, Abraão, né? Mas cuidado, realmente é uma linha tênue. Cuidado, analise o seu coração. E eu não tenho uma resposta para lhe dizer onde é que está essa linha tênue. Porque Abraão era um homem muito rico e é chamado até hoje de amigo de Deus. E gente por muito menos riqueza se perdeu. 30 moedinhas de prata acabaram com a vida de um homem que acabou se enforcando. Então, eu digo cuidado. Não tenho uma resposta, mas digo cuidado. Eu, como pessoa que trabalha pelo conforto da minha família, cuido com isso, tá? Honestamente, eu cuido com isso, eu medito sobre isso. Eu muitas vezes pensei, não estou errando, né? Lá no passado, há décadas atrás, eu tinha até medo. Era uma limitação minha, uma tolice, tá? Mas eu tinha medo de lutar para crescer na vida, porque eu tinha medo de eu cair da fé. Eu tinha medo de me perder. E, honestamente, se fosse o caso, eu deveria realmente não melhorar financeiramente para não me perder. Mas não era o caso, né? O Senhor Jesus me ensinou que eu podia fazer essas coisas. Mas nunca ter o coração na riqueza. Então, estou eu aqui sem resposta, divagando, meditando. Gente, você está notando que esse pergunte aqui, ele está virando que nem o 40? 40 é meus achismos sobre um monte de coisa. Eu estou aqui achando um monte de coisa também. Está virando conversão aqui, né?
Tá vendo muito mais um bate-papo. Tem algumas perguntas aqui que estão vindo para isso. Eu não tenho resposta exata para você, mas eu quero bater um papo com vocês e trocar uma ideia. Espero estar ajudando vocês com isso aí, né? Outra pergunta. Olha, tema delicado. Vou tomar água aqui. O tema delicado é alguém divorciado. Veja que o tema não é divórcio. O tema aqui é alguém divorciado, né? O irmão relatou que é divorciado há mais de 20 anos e ele discorreu sobre diversos textos bíblicos, discorreu muito bem sobre textos bíblicos que tratam do divórcio. Mas aí tem aquela pergunta, né? Perdão. Perdão que a gente deve a todos. O ex-cônjuge não merece perdão? É uma pergunta. Então tá, eu vou pular a leitura de todos os textos que o irmão fez aqui, até porque você já conhece aqui no canal essas leituras também e estão muito bem explicadas. Eu vou a essa pergunta, né? O ex-cônjuge merece perdão? Sim. Em todas as ocasiões? Sim. Sem exceções? Sim. Isso quer dizer voltar? Não. Explico. Perdão. Na Bíblia, vem sempre, a explicação vem da dívida. Pense numa dívida financeira. Alguém lhe deve dinheiro, não paga, e você um dia fala assim, não, essa pessoa não me deve mais nada. Perdão. Dentro de um relacionamento, tenha acontecido o que for. Eu vou aqui inventar várias coisas que têm levado pessoas a se divorciarem, tá? Tem gente que se divorciou porque foi vítima de adultério. Tem gente que se divorciou porque foi vítima de violência física. Tem gente que se divorciou porque foi vítima de violência verbal. Tem gente que se divorciou porque foi vítima de manipulação, de uma pessoa perversa, psicótica, que entrou na cabeça do outro e manipulou que nem uma marionete e fez o diabo ali dentro. E um dia essa pessoa caiu em si, descobriu e fugiu, né? Tem gente que se divorciou pelos mais diversos motivos. Segundo a Bíblia, essas pessoas devem perdoar os seus ex? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Risque a dívida. O ex-cônjuge não lhe deve mais nada. Está perdoado. Vou voltar agora para a dívida financeira. Você tomou um calote. Eu vou falar de mim. Eu tomei um calote. Tomei um calote e é real, tá? Esse aqui eu estou contando um caso para você. Um sujeito, pessoa de... Sempre a gente de confiança, né? Calote nunca... A gente não toma calote. Aquele que dói no coração é sempre pessoa conhecida, pessoa amiga, né? Tomei um calotezão. Ajudei uma pessoa numa situação, ela me pediu um empréstimo e eu sou sincero, tá? Eu já fiz um empréstimo sem muita expectativa de receber, mas a pessoa decidiu sumir, sabe? Para não pagar. E aí eu tomei um calote. Eu perdoei de pronto, até porque eu já esperava, né? Então já achava ali que essa pessoa não ia, uma série de motivos, né? Não ia pagar. Perdoei. E se essa pessoa voltar a aparecer hoje e me pedir para voltarmos à nossa amizade, eu vou voltar? Não. Ela não me deve mais nada, só que hoje eu sei quem ela é. E ela é alguém com quem eu nunca deveria ter tido amizade. Entendeu? Então, o perdão ao cônjuge, ele não significa a volta ao casamento. Pegar aqui o caso bíblico do adultério. A pessoa é traída. Ela deve perdoar? Deve. O outro não lhe deve mais nada, acabou. Vamos voltar? A Bíblia lhe permite não voltar. Porque você pode olhar para o outro e dizer assim, mas eu não confio mais. Como é que eu vou construir uma família com essa pessoa de novo? Que é uma pessoa em quem eu não confio. Uma coisa é o perdoar. O perdoar
é de mim para o outro. Entendeu? Perdoar é de mim para o outro. É eu que digo assim, ó, risquei sua dívida, rasguei, não me deve mais nada. E o confiar? O confiar também é de mim para o outro, mas ele depende de como é que o outro se relaciona comigo. Vou pegar caso fictício. Dois casais, tá? Vamos dizer que a casa azul e a casa amarela. Aí tinha um caso extraconjugal entre alguém da casa azul e alguém da casa amarela. Traição, adultério. Aí lá na casa amarela, a pessoa que traía procurou o seu cônjuge em arrependimento, com lágrimas, confessou o seu pecado e pediu perdão. Na outra casa, na casa azul, a pessoa nunca confessou. Foi o cônjuge traído que descobriu. Você está entendendo que isso tem impactos completamente diferentes? Então, um pode dizer assim, eu confio em você. O outro pode dizer, eu não confio. É tudo muito complexo. O que eu estou dizendo é que não há uma obrigação bíblica de quem foi traído confiar de novo. Há uma obrigação de perdoar. O que a gente nota, lendo a Bíblia, lendo os bons clássicos da literatura, lendo a vida, é que um divórcio, ele destrói um casamento. Ele mata, ele enterra o casamento. O casamento acabou. E não tem volta. Quando um casal decide voltar a ser um casal, voltar a se casar ou continuar o casamento, aquele casamento não continua, aquele morreu. Eles têm que fundar um novo casamento. Porque você descobrir que a pessoa que dorme ao seu lado, ela ocupa a cama com outra pessoa, isso mata o seu casamento. Se você quiser andar para frente com essa pessoa, vocês precisam sentar e se acertar e fundar uma nova família. Mas a mesma pessoa? Não são as mesmas. Porque um ficou casado com uma ilusão. A pessoa que vive com alguém adúltero, ela vive com uma ilusão, ela não vive com alguém real. E aí quando ela descobre o adultério, aí vem o real. Então se ela quiser continuar com essa pessoa, se houver um arrependimento, uma transformação, uma mudança de vida, tem que começar de novo. Tem que estabelecer novas bases, tem que refundar esta família. Porque aquele casamento que passou está morto, enterrado e apodrecido. Tem que fazer um novo. Então, o cônjuge, o ex, merece perdão sempre, em todas as ocasiões. Isso quer dizer voltar? Não. Por exemplo, a mulher que é espancada. Perdoar é algo do coração dela. Pai, perdoa-nos as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Vai voltar para ser assassinada? Não. Ela tem que ser preservada, essa mulher. Entendeu? Perdão é uma coisa, restabelecimento da relação é outra. Perdão é uma coisa aqui do coração. Eu não quero mais dívida, você não me deve mais nada, eu durmo em paz, durma você também em paz, eu nem penso mais nesse assunto, acabou. Isso é perdão. Voltar com o casamento, e outra conversa. Especialmente nos casos de adultério, tá? Aí é outra conversa. Aí a coisa vai com mais cautela. Não adianta vocês agora me trazerem comigo isso, meu irmão aquilo, meu vizinho não sei o quê. Eu não vou responder. Eu vou dizer para vocês o que eu hoje disse para uma pessoa nos comentários. Isso é assunto pastoral. Você quer o caso específico? Você quer me falar da sua história? Não sou seu pastor. E se fosse, não faria isso pela internet. Você vai procurar o seu pastor e vai resolver isso lá, tá? Então, se você tem uma questão pessoal, por favor, nem adianta perguntar. Eu não vou abordar. Eu vou lhe responder. Isso é questão pastoral, procure seu pastor. Eu estou aqui abordando teses que me trouxeram. Bom? Em frente. Nossa última aqui. Irmã Lisete. Gravei seu nome, viu? Irmã Lisete está aqui com a gente há muito tempo. Muito tempo. Espero que sua saúde esteja bem, que você esteja bem recuperada, minha irmã. E ela viu aqui num vídeo que eu comentei, né, lá em Gálatas 5, ela falou, se mansidão não é passividade,
Nos fale mais sobre como ser manso. Falo dando 2 exemplos dos homens mais mansos. Primeiro, houve um homem que foi o mais manso da sua era e de muitas eras. Moisés. Moisés era um homem manso como não havia outro. E Moisés é o mesmo Moisés que quando desceu do monte, ele estava com as tábuas da lei. Gente, imagina isso. Sabe que essa cena, quando eu vi em filme, aquilo me dava assim, eu era criança, né? Me dava aquela... Não faz isso. Ele pegou as tábuas da lei, escritas lá por Deus. E quando ele viu o povo naquela devassidão toda, ele pegou aquilo e quebrou no chão. Depois foi isso. O bicho pegou geral. Mandou destruir aquele bezerro de ouro, queimar, moer. É que provavelmente o bezerro de ouro, ele tinha madeira recoberta com ouro, como se fazia muitas coisas, né? Por isso queimar, moer. E aí botar na água para as pessoas tomarem aquela água amarga, para pensar na amargura e tal. Então Moisés não era fácil, mas ele era um homem manso. Né? Só que ele não era uma pessoa de passividade. Veja que Moisés liderou guerras, liderou defensivas, ofensivas. A mansidão é uma característica de uma pessoa que ela não anda em irritação, ela não anda procurando problema. Quando o problema chega a ela, ela tem palavras brandas para desviar o furor. Mas um general como Moisés sabia dizer: organizem as tropas, o pessoal vai para aqui, o pessoal vai por lá, cuida da retaguarda, o pessoal na bagagem, o ataque vai ser feito por fulano de tal. E ele era um homem manso ao mesmo tempo. Veja que zero de passividade. Né? Então, a mansidão é essa característica de uma personalidade tranquila que não procura encrenca. A Bíblia fala: em tudo que depender de vocês, tenham paz com todos. A pessoa mansa tem isso. Mas ela não vai deixar os outros pisar na cabeça dela. A diferença é que muita gente quer não deixar pisar na sua cabeça, pisando na cabeça do outro, dando tapa na cara, cuspindo, gritando. Isso não é mansidão. Né? Às vezes a mansidão é se retirar de uma relação doente. Né? Às vezes você tem uma amizade com alguém, em vez de ficar brigando com aquela pessoa, você dá um passo para trás, outro se afasta. Sem uma briga. Agora eu vou pegar um outro exemplo. Aí sim, o ser humano mais manso da eternidade, Jesus Cristo, que foi o mesmo que fez um chicote e derrubou mesa de cambista, e expulsou os vendedores do templo e falou: vocês fazem da casa do meu pai um covil de ladrões, que era para ser casa de oração para todos os povos. Sim, veja que a mansidão dele não tem a ver com uma passividade. Até o texto sagrado fala: o zelo pela tua casa me consome. Interessante, tá? No texto não fala que ele pegou aquele chicote batendo nas pessoas. Cuidado com isso, tá? Fala que ele virou mesa, não fala que ele agrediu pessoas. Tá vendo aqui a mansidão? É uma pessoa que sabe ter um momento de ímpeto, um momento ali de coragem, né, de sozinho fazer aquele movimento todo, de voltar o templo ao que ele era, de conservar a pureza daquele lugar, mas sem bater no ser humano. Um homem manso. Com isso, perceba que realmente a mansidão não tem a ver com passividade. Ela está ali, profundamente conectada ao domínio próprio e a saber, no momento do aperto, ter discernimento nas suas ações. Ser enérgico, firme, mas não praticar o mal. Como Moisés fez, como Jesus fez. Com isso, meus caros, olha, não foi mais longo não. 1 hora e pouquinho de conversa aqui. Com isso eu encerro. Obrigado pela conversa, por esse bate-papo gostoso que a gente tem aqui. Hoje foi mais um daqueles... Eu vou ter que botar outro título, né? Não posso botar o mesmo título, meus achismos sobre um monte de coisa. Talvez eu bote meus achismos sobre outras coisas, né? Não sei. Mas, gente, obrigado, viu? Obrigado, tá muito legal conversar com vocês. Dúvidas que ficarem, por favor, discorram. E vocês que são alunos aí mais avançados, né? Aqueles que têm mais conhecimento bíblico, já estão vendo como eu sou limitado, né? Tem um monte de coisa que eu só falo para vocês assim, eu só comento, eu também tenho dúvida, né? Não tenho
conhecimento para resolver tudo. Mas estou aqui, né? Estou aqui dando a minha pequena contribuição para esse nosso diálogo cristão. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Volte na próxima. Segunda-feira temos aqui estudo do Novo Testamento. Porque, afinal de contas, aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.